Essa aqui é mais uma oportunidade, mas é uma oportunidade histórica, que a gente agora, se a gente discutia até então o que poderia ser um marco regulatório, né, agora a gente discute o que ele é e o que ele produzirá. André, aproveitando sempre, você que conhece tão bem, está à frente de grandes empresas públicas, né, duas grandes empresas, pelo menos, a empresa do Ceará e de Minas Gerais, dois grandes estados. Contrato de programas com metas, contrato de programas aí agora acompanhados, com obrigação de cumprir meta. Vai funcionar em quanto tempo? O que isso significa para essas empresas operadoras? Só emendando aí, André, aproveitando a tua experiência de conhecimento dessas empresas, inclusive. Pimenta, eu tenho... todo ponto observado muda de comportamento. Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Todo Joguei ponto uma bola observado... bem quadrada, né, André? Então, assim, eu particularmente, eu creio que se você não estabelece metas, se você não estressa de alguma forma, e o grande segredo é exatamente qual é o nível de estresse que você estabelece, você não avança como deveria. Então, vai ser um grande desafio para as empresas que tenham esses contratos modificados, agora estabelecendo com metas que vão ser acompanhadas não somente mais no final da concessão, mas ao longo dela, elas vão ter que mudar totalmente sua estrutura, fazer aquele alinhamento organizacional, porque a agenda estratégica delas agora mudou. Eles vão ter que capacitar o seu pessoal para exatamente fazer avaliação de projetos, para fazer captação de recursos, vão ter que rever o seu processo corporativo de execução desses investimentos, dos empreendimentos. O grande lance que nós tivemos aí é que há pouco tempo atrás nós tivemos, no caso das empresas públicas, nós tivemos aí a Lei 13.303, que é o marco regulatório, o marco das empresas estatais, que viabilizou um processo, por exemplo, de contratação muito mais célere do que se tinha anteriormente com a 8666, que era impossível se contratar. Então, hoje você tem um desafio na mão das empresas públicas que vão ter esses contratos agora com metas, contratos de programa agora com metas, e vão ter que se virar para efetivamente tirar do papel isso. E aí cabe aquele exemplo que eu falei do alinhamento organizacional. Rever as suas estruturas organizacionais, revisar os seus processos corporativos, capacitar o seu pessoal para exatamente, efetivamente, transformar essas obrigações agora e compromissos que vão ser cobrados em realidade, sob pena de perder o contrato, caso isso não seja feito. Em relação à pergunta dos blocos, é uma ótima pergunta e que eu vou me arriscar a responder qual vai ser possivelmente a estratégia mais utilizada. Vai ser manter a viabilidade econômica financeira, a sustentabilidade econômica financeira desse bloco, né? Possivelmente esse vai ser o principal driver, vai ser a principal premissa que vai ser estabelecida para que isso aconteça. Pode ser que tenha outras variações. Efetivamente, eu vou dar o exemplo aqui do estado do Ceará. Como eu falei anteriormente, o estado do Ceará tem um planejamento de transformar esses 150 açudes, barragens, que abastecem esses 184 municípios, em 14 grandes sistemas, que vão exatamente ter sistemas integrados de grande porte, com grandes estações de tratamento anexadas a açudes ou a mananciais que efetivamente consigam passar aí por 5, 6 anos de seca. Lembrando que seca no Ceará não é uma epidemia, é uma endemia, vai acontecer, e distribuídos por meio exatamente de grandes adutoras. Então, pode ser uma outra sistemática, não somente olhando essa questão do equilíbrio econômico-financeiro, a sustentabilidade econômica-financeira, de tal modo que possa se alcançar essas metas, mas exatamente observando também essa questão regional para ter uma facilidade da operação ou uma segurança operacional, como Alceu falou, a gente está vivendo aí, por exemplo, condições, mudanças climáticas que efetivamente estão destruindo os modelos que até agora foram construídos. Então, me arrisco a colocar que o principal estratégia vai ser a questão de garantir a sustentabilidade econômica e financeira, tendo variações aí, olhando essa questão de garantir também uma segurança operacional, tendo em vista essas mudanças climáticas que podem acontecer. Daí é o que eu falo, o Brasil são vários países dentro de um continente, a gente tem que respeitar um pouco disso. A pergunta que foi colocada, o desafio da CAGES, é o desafio, acho que, de todas as empresas. A questão da lei é o seguinte, ela trouxe desafio para a empresa pública ou privada
que ela tem que ser eficiente, porque agora ela tem metas muito claras e não somente metas, ela tem compromissos que têm que estar alinhados não só por meio de números, mas por meio de recursos que vão efetivamente ter que ser garantidos para que esses números aconteçam. Então, por exemplo, esses contratos de programa agora, eles vão ter que ser renegociados, vai ter que se demonstrar a capacidade da empresa de efetivamente tirar do papel, por meio de garantias econômicas financeiras, de recursos financeiros, perdão, que esses resultados eles vão ser alcançados. E a logística para qualquer empresa, principalmente uma empresa de saneamento, que é, eu gosto de falar que o setor de saneamento ele é uma indústria, onde você tem as estações de tratamento de água e de esgoto, que tem que alcançar o controle e a estabilidade do processo para entregar aquele produto sem erro, né? Isso aí é um viés de indústria, e você tem aquele grande varejo que é atender às demandas do cliente, de milhares e de milhões de clientes na porta. Então, quer dizer, é um trabalho extremamente complexo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros ramos de infraestrutura e vou dizer, o setor de utility de água é o setor mais desafiador em infraestrutura, sem sombra de dúvidas, e a logística ela é essencial para isso, porque tem que proporcionar exatamente o material e o equipamento na necessidade que o cliente demanda, e a necessidade do cliente demanda é exatamente ter água na porta dele todo dia e ter a coleta adequada desse esgoto também com segurança. Então, o desafio das empresas, de modo geral, e da CAGES nesse sentido, é exatamente revisar sua agenda estratégica, alinhar sua organização para incorporar agora quais são as capacidades que vão ser exigidas, cobradas por meio exatamente do PL, dessas metas estabelecidas no PL, sob pena de efetivamente a gente perder, essas companhias perderem essas concessões. Eu queria só, se fosse possível, falar um pouco também aqui, 2 assuntos só. A gente tem falado muito das empresas públicas, das empresas privadas, só lembrando que o serviço de saneamento ele é público, ele vai continuar sendo público. A gente vai ter aqui a possibilidade de ter players privados e players públicos. Naqueles estados que se optar por ter esses players públicos, eu também acredito e creio muito que vai ter uma pressão muito grande para a eficientização dessas empresas. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de iniciar o processo de negociação com o John Joint Venture, de um porto aqui do Ceará, com a Porto de Roterdã, que é o 8º maior porto do mundo. Dos 10 maiores portos, só tem ele que sai da Ásia, e ele é uma empresa pública. Mas ele passou por um processo chamado de corporatização, que foi um processo de profissionalização da sua gestão. E vou pegar um pouco do gancho que o Alceu colocou lá atrás, que infelizmente, tanto para a regulação, mas muitas vezes para as empresas públicas, há um processo político que eu acho que a gente precisa amadurecer. Né? Então, assim, eu acho que até essa lei, naqueles estados que optarem por seguir como essa estratégia do público, e aí o Carlos colocou muito bem que não existe, que nós vamos ter que juntar forças nesse sentido, né, é que vai ter uma pressão muito grande para que haja uma eficientização das empresas ou dos estados que optarem ter como estratégia efetivamente que o seu saneamento seja feito pela empresa pública. E por último ponto que eu não vou deixar me furtar de falar rapidinho também, o Alceu falou muito da questão do controle social, começou a falar. E a gente está falando muito no setor de saneamento, em infraestrutura, em recursos, mas eu creio muito que a gente tem que trabalhar para uma cultura da valoração da água. A nossa população ela ainda não valoriza a água. E isso é importantíssimo para a gente ter esse crescimento. Vou colocar aqui um exemplo muito claro aqui no Ceará. A gente tem aqui o saneamento rural no Ceará e o saneamento urbano. O saneamento urbano é feito pela CAGES, o saneamento rural é feito pelo CISAR. As tarifas do saneamento rural e do saneamento urbano são iguais. No entanto, a disposição a pagar desses dois clientes é totalmente diferenciada. A disposição a pagar desse cliente que está na zona rural, que tinha que caminhar anteriormente 3 quilômetros para pegar água e hoje tem água na torneira, ela é muito maior do que aquele cliente urbano que já nasceu tendo torneira em casa. Isso vem exatamente da questão cultural. E a gente tem que trabalhar essa questão cultural para que a gente não tenha essa resistência, por exemplo, de você ter a rede de esgoto passando em frente e, infelizmente, as pessoas não se interligarem. Agora, por conta de força de lei, a gente vai ter efetivamente uma obrigatoriedade, mas seria muito bom se a gente tivesse uma conscientização sem necessariamente ter essa questão da obrigatoriedade. E aí vem o aspecto da capacitação, não somente dos operadores, mas uma informação para a população que a cultura da água ela tem que existir para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Privatização da água. Você pode dar uma resposta para a gente, Claudeval? Então, são 2 temas difíceis, porque realmente o município pequeno, se ele não tiver
um polo maior que possibilite a integração, ele isoladamente, o custo do trabalho fica muito caro, né? A gente sabe que existem empresas privadas que atuam em municípios pequenos, mas na sua grande maioria ela está atrelada a alguma região maior que consegue viabilizar o custo. A gente não consegue imaginar você ter uma estrutura num município de 800 habitantes que tenha um gerente, que tenha um operador de água, um operador de esgoto. Então, as coisas têm que ser otimizadas, né? Então, a regionalização acaba vindo ao encontro de viabilizar essa solução. Como esses blocos vão ser estruturados ainda é uma incógnita, e isso ficou por conta dos governadores. Eu digo que o PlanSab, com o PlanSab a gente perdeu muito tempo, porque o que a gente precisaria era ter, na realidade, um plano mais simples, geral, e um plano regional que pudesse já ter elementos que hoje a gente não precisava discutir bloco. A gente tinha tudo isso já pensado, né? Então, o PlanSab ele foi estruturado em 6, 7 anos, tinha muita ideologia dentro dele, e um plano que se pretende para um país como um todo ter 123 diretrizes. Como é que um planejamento pode ter 123 diretrizes? Então, o PlanSab ele serviu como um orientador, mas ele, como plano, eu tenho várias críticas em relação a isso, porque ele poderia ser mais enxuto e dar a oportunidade de fazer os planos regionais que hoje já resolveriam essa questão dos municípios pequenos. Vem sendo discutido também no governo federal que, eventualmente, vão haver municípios que não vão ter solução econômica, né? Mesmo em blocos grandes, talvez não viabilize, as distâncias nossas são absurdas. Eu trago aqui uma questão que é muito antes de tudo isso, é a questão da criação de 2.000 municípios da Constituição de 1988 até hoje. Quer dizer, nós saímos de 3.500 para 5.500. Esse custo Brasil inviabiliza, primeiro, tecnicamente, o custo Brasil, e quanto mais se o gestor municipal é responsável por todas as outras ações. Ele tem que cuidar de educação, saúde, saneamento, não tem capacidade para isso, né? Então, o que o Alceu até levantou, infelizmente, os gestores públicos em muitos estados, muitas vezes, não têm nem capacidade de acompanhar um plano estadual de saneamento, né? Então, a responsabilidade do governo federal nesse sentido é enorme para que consiga agora, neste momento, preparar esses planejamentos e os estados consigam montar os seus blocos. Acho que, como foi dito aqui, muitos municípios vão ter que ter uma solução isolada e talvez por custo ainda do governo federal. A outra questão sobre a valorização da água e que nós vamos privatizar a água, na realidade o que vai se privatizar é o serviço, né? Eu sempre fui um defensor, nós valorizamos muito pouco o serviço do operador, né? Eu participo bastante da ABS, sou um dos gestores da ABS São Paulo, e num congresso no Rio de Janeiro, tinha lá um painel que era um dos presidentes das companhias, né? E estavam lá presidente da Sabesp, Copasa, Sanepar, Sanasa, e eu levantei, todo mundo reclamando que não se valoriza o serviço que é prestado, né? Todo mundo acha que é obrigação abrir a água e a água sair da torneira. Tem muito serviço aí por trás. E não é só entregar água, é entregar água num padrão de qualidade aceitável, e isso é saúde pública, né? E eu levantei a mão e falei, eu gostaria de fazer uma moção aqui nesta sessão. Por que os senhores, que teoricamente estava lá o presidente da ESB, representam 75% da operação do saneamento no Brasil, não fazem uma política e um marketing único de valorização da água, né? Quer dizer, como o Rafael falou, hoje o pessoal paga facinho R$50 pelo Wi-Fi, mas pagar R$20 numa conta de água eu acho um absurdo, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo nesse momento não é a privatização
da água. Talvez a privatização da prestação de serviço para entregar a água que vem da natureza através de muito trabalho com qualidade na porta do usuário. Eu não sei se eu respondi, Rafael, mas era uma pincelada. E eu só queria fazer aqui uma colocação para você e para o Pimenta. Essa mexida de caldeirão que foi dada aqui mereceria mais 2, 3 webinars, porque tem muito tema para se discutir nesse assunto, tá? Eu só vou fazer um resumo aqui, né? Eu acho que o que foi dito aqui é que precisa muito planejamento, né? A gente não quer, de novo, se frustrar com isso, né? E por isso precisa, como o próprio André falou, ter um esforço de todo o setor, público, privado. O que nós vamos buscar é a implementação e a melhoria da eficiência. Isso tem que ficar claro. Todo mundo tem que melhorar a eficiência. E para melhorar a eficiência, o que nós precisamos? Qualificação, qualificação e qualificação. Além de tecnologia, claro, tá certo? Mas a qualificação é importante. Nós não temos mão de obra preparada para tudo que vem pela frente. E vou deixar uma última frase aqui, que eu gostaria de sintetizar o que eu acho que a gente precisa pôr em mente e usar isso como mantra. Saneamento é saúde pública preventiva, tá certo? Se nós queremos diminuir os gastos com a saúde pública, nós temos que investir em saneamento, que é decorrência, e isso vai gerar melhoria de ambiente de turismo, melhoria de negócio, só traz melhorias, né? Então, a gente tem que dar o próximo passo, que é unir esforços para que realmente esta nova legislação efetive a implementação do saneamento no Brasil. Muito obrigado, Pimenta e Rafael, e mais uma vez, parabéns pelo evento.